vontade de Deus na sua vida. Uma mente que é só negativa, só voltada para o negativo, não foi transformada pelo Espírito Santo. O inimigo vai influenciar. O inimigo ele vai lançar o seu lixo para fazer uma fortaleza na sua mente. E o que você tem que fazer? Você tem a opção, igual na TV, igual no celular, de você apertar e tirar. Mas se você aceitar, ele vai continuar influenciando. Foi o que Deus disse para Caim. O pecado está na porta, mas cumpre a você dominá-lo. O desejo do pecado vai ser contra você. Mas se você chegar até Deus, Deus vai chegar até você. O Espírito Santo vai te dar equilíbrio nas suas emoções. Eu tenho nesses anos aconselhado pessoas que têm passado situações tão difíceis na mente, que até para a medicina é impossível. Mas quando o Espírito Santo de Deus, e ele é chamado, ele é convocado para entrar no coração, na mente, ele faz uma transformação completa na mente da pessoa. Estou falando de fatos e testemunhos. Eu poderia trazer várias pessoas para testemunhar. Nós temos um caso muito interessante de uma pessoa que ela estava num estado tão de possessão que o inimigo conseguiu tirar a mente dela de forma que ela nem lembrava quem era o marido e quem era o filho. Em falar, ela ficava assim olhando, não conhecia. Se fosse para a medicina, vocês sabem o que ia acontecer. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Se você disser para uma montanha de problema, de dificuldade, para soltar no mar, se você não duvidar, vai acontecer. É uma fé saudável. É uma fé equilibrada dentro da palavra de Deus. Então o que acontece? Quando você toma essa decisão de resistir esses ataques de Satanás, você começa a combater esses pensamentos. Tem pessoas, queridos, que estão anos com aqueles pensamentos de prostituição, de adultério. Tem anos aqueles pensamentos que já virou uma fortaleza. Satanás já trabalha de uma forma tão grande que para aquela pessoa parece impossível. Sabe uma coisa que o inimigo ele faz? Ele faz aquelas coisas tão pequenas se tornar uma fortaleza tão grande. Porque quando a pessoa está em volta das trevas, ela só vê trevas, irmãos. Até que a luz chega. O próprio Jesus disse: aquele que andar comigo não vai andar em trevas. E o que é trevas? É as trevas exteriores, irmãos. É as trevas morais. Sabe aquela pessoa que ela tem um baixo grau terrível? Você fala assim, gente, que ponto que essa pessoa chegou? Mas não chegou da noite para o dia, não, irmãos. Uma pessoa, ela começa a cair passo a passo. Só que é de forma degressiva. Quem está me entendendo? Com Deus é sempre crescer. Com o pecado, ele te afasta do alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. E quando você peca, todo pecado tem nome. E você deve confessar. Mas tem pessoas que elas confessam e continuam fazendo o mesmo pecado. E aquilo vira uma costa tão grande que acaba virando iniquidade. É uma coisa mais profunda. E quando vira iniquidade, a pessoa se acostuma. Ela nem mais confessa, nem pede perdão para Deus. Por quê? Virou uma fortaleza. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 10, num dos versículos diz assim, que as armas da nossa guerra não são humanas. Que armas são essas? Aqui a primeira arma, aqui, ó.
É espada. Mas se você não praticar ela, não vai adiantar. Você vai ser um cristão derrotado. Não vai ser pela culpa do Espírito Santo, nem a culpa de Jesus, nem de Deus. A culpa vai ser sua. Porque você tem a palavra, mas não está colocando em prática. Eu vejo as pessoas assim, irmão Alexandre, mas isso é tão difícil, eu não tenho fé. Fé não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você não vê, mas crê que Deus pode fazer. Tem pessoas que têm a mente tão terrível, que às vezes eu estou ministrando aqui, a mente dele está apagando. Em algum lugar aqui, em algum setor. O corpo está aqui, mas a mente está longe. É uma mente divagante, vai vagando. Mas quando você se concentra na palavra de Deus e toma posse da palavra de Deus e começa a mudar a sua atitude de passividade, mas uma atitude de coragem, você começa a entender o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você? O bom. Deus tem o melhor para você. Deus tem o bom. Nisso que você tem que pensar. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ver as informações de jornal, mas tem certas coisas, irmãos, que não vai te edificar. Eu vejo pessoas falando só, aconteceu isso e aquilo, e que deu o poder de Deus. Aí quando fala de um milagre, as pessoas, pastor, será que foi verdade mesmo que Deus curou? Mas quando é as coisas do mal, não, é certo. Não tem mentira. Porque a mente já está virada para o engano, para a mentira. Por isso que o apóstolo está falando, não se conforme com essa mente desse jeito. Resista, lute para que você possa ter uma mente saudável em Cristo, para que você possa se tornar um cristão cheio do poder do Espírito Santo de Deus, cheio da graça, cheio da comunhão de Deus, cheio da misericórdia do Espírito Santo. Não se conforme. Irmão Alexandre, nós já estamos no fim mesmo. Tem pessoas que diminuem o poder de Deus. Coloca o poder de Deus desse tamanho. Como se Deus estivesse lá no céu e nós aqui na terra. E salve-se quem puder. Mas não é isso, irmãos. É uma mentalidade errada de quem Deus é. Deus pode tudo? Pode. Mas nem tudo Deus vai fazer. Eu vou te citar um exemplo. Deus não pode negar Ele mesmo. Deus não pode, de repente, sumir do seu trono, do espaço e deixar de ser Deus. Isso Ele não vai fazer. Mas conforme aquilo que Ele estabeleceu, Ele vai fazer. Você sabia que existem leis que Deus estabeleceu? Tem a lei natural e tem a lei espiritual. Tem pessoas que elas só vão na lei natural. Ela vai semear só o que é carne, só o que é natural, só o que é físico. Não estou querendo dizer, irmãos, que tem certas coisas que Deus não vai nos abençoar. Com certeza que sim. Mas o que governa o natural é o espiritual. Se você for um crente cheio do Espírito Santo, você vai superar seus limites. Não estou aqui dizendo para vocês que vocês têm que ficar 24 horas orando na igreja. Não é isso. Mas você tem que andar no Espírito. Como é andar no Espírito? Você está lá dirigindo o seu carro, você está atento, mas você está com sua mente ligada nas coisas do Senhor. Você levanta pela manhã, medita na palavra. O salmista, no capítulo 1, diz que medita na lei do Senhor de dia e de... Tem gente que não medita nem de dia nem de noite. Fica offline com Jesus.
Mas ele fica conectado com as coisas do mundo. Quando tem as coisas do mundo, ele está lá, vendo coisa que não deve. O Senhor está te vendo o que você está fazendo. O pastor não está lá, o apóstolo não está lá, mas o Espírito Santo está. Ele sabe o que você está fazendo. Se ele está tocando nesse ponto, é uma fortaleza que está estabelecida. E se você crer e se arrepender, pelo poder de Deus, essa fortaleza pode cair. Porque o apóstolo Paulo continua que as armas da nossa guerra não são humanas, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Depois de fortaleza tem coisa mais forte ainda, que é o sofisma, que é uma coisa terrível. A pessoa conseguiu um argumento tão estabelecido, tão bem elaborado contra a verdade. Eu já vi pessoas, quando a gente estava fazendo o processo de libertação, que mente de uma maneira tão descarada, irmãos, crentes, pastores, que eu ficava assim, gente, como que pode um ser humano mentir assim descaradamente? Sabe aquela mentira descarada? Você fala assim, gente, só pode ser uma mente doentia, só pode ser uma mente que precisa ser restaurada pelo Espírito Santo, só pode ser uma mente que precisa ser renovada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Porque quando o cristão tem uma mente saudável, tudo que ele pensa, ele resiste, ele caminha, porque ele está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ali quem está comandando não é a natureza decaída, mas é a natureza do Espírito Santo de Deus. O que você tem que fazer? Resista. Para que experimenteis a agradável vontade de Deus. Em sua visão, o que é agradável para Deus? Que você seja abençoado. Se eu perguntar para vocês nesta noite quem quer ser abençoado, todo mundo, tem gente que vai levantar até o pé. Quem não quer uma bênção? Todos nós queremos. Todos nós queremos ser abençoados. Mas você está pronto para pagar o preço? Ah, mas espera aí, irmão Alexandre. Jesus já pagou o preço na cruz. Pagou. Isso é verdade, sacrifício. Mas tem coisas que você tem que fazer. Eu lembro de um aconselhamento que eu falei para uma pessoa, olha, você tem que fazer isso. Ai, pastor, não dá para o senhor fazer um jejum. Eu falo, não, você tem que pagar o preço do jejum. Eu posso te ajudar, eu posso te ensinar, eu posso te caminhar até Cristo. Porque a pessoa ela tem essa atitude? Porque ela se acomodou, tem uma mente passiva, que se entregou. Já prestou atenção? Que tem pessoas que se acomodam. O ser humano tem essa coisa boa e a coisa ruim. Nós temos por natureza facilidade para se adaptar. Pode ver. Quando a pessoa às vezes vai para um lugar frio, parece que é aquela coisa difícil, não é verdade? Mas daqui a pouco ela vai se adaptando ao frio. Tem pessoas que têm dificuldade de se adaptar a um extremo calor. Daqui a pouco ela vai se adaptando ao calor. Tem pessoas que ela vai se adaptando, tem aquela mente doentia, que já virou normalidade, já virou uma fortaleza, e ela se acostumou com aquela mente doentia, aquela mente destrutiva. Se ela não clamar a Cristo e não pedir ajuda para que ela possa ser liberta daquela situação, daquela mentalidade destrutiva, ela não vai viver a boa, perfeita vontade de Deus. Tem coisas que você é que tem que se levantar. Tem coisas que você é que tem que dizer não. Não é pensar que o Espírito Santo vai descer lá e vai entrar na sua cabeça e... Tem pessoas, irmãos, que pensam que Jesus é mágico. Jesus não é mágico, não. Isso ele não vai fazer. Cumpre a você tomar a decisão. Para que você possa viver a agradável vontade de Deus. Irmão Michel, isso não tem acontecido na minha vida.
As pessoas, mas a Bíblia é mentirosa. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque a pessoa se acostuma com aquela vida. Para mim tá bom. Aqui tá bom, Deus sabe. Aí depois Deus dá um jeito. Joga para Deus algo que é para você tomar essa decisão. É algo que você é que tem que decidir. Eu digo para as pessoas que todos nós temos que tomar uma tomada de decisão. Jesus era decisivo. Pega os evangelhos. Quer ver um exemplo? O caso de Bartimeu. Jesus conhecia Bartimeu. Ele estava anos ali. Quando ele clamou, Jesus chegou perto dele e perguntou: o que você quer? A gente para para assim, ué, Jesus estava de brincadeira? O homem estava cego e Jesus pergunta para ele: o que você quer?